Excelentíssimo doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, secretário-geral do AB, representando o presidente do Conselho Federal, Ofir Cavalcante. Excelentíssima doutora Liana Veloso, representando a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Excelentíssimo doutor Caio Wolff, representando a Procuradora-Geral da União. Prezados colegas procuradores da Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores federais, procuradores do Banco Central, demais autoridades e público presente. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos, saudando-os com uma boa noite. Procurarei ser breve em minhas palavras, começando por parabenizar a dedicação, obstinação, liderança e entusiasmo que os nobres colegas Dr. João Carlos Souto e Dr. Anderson Bittencourt e demais presidentes, meus antecessores, conduziram o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Também tenho o prazer de saudar e agradecer os colegas diretores que não seguirão na composição da nova diretoria do Simprofaz. Dr. João Carlos Souto, Dr. Anderson Bittencourt, Dr. Jorge Messias, doutora Paula Campos, Dr. José Carlos Locke. Queria dizer a eles que a gente conta com a ajuda e a participação nessa nova fase que se dá início hoje. Da mesma forma, agradeço a todos os colegas filiados e aos que participaram do processo eleitoral, confiando seu voto na diretoria que toma posse hoje. Queria dizer que assumir a presidência do Simprofaz é, ao mesmo tempo, uma honra e um desafio. Uma honra porque se trata de uma carreira secular, reconhecida pela defesa dos interesses do erário e da nação, constituindo-se entre uma das carreiras que compõem as funções essenciais da justiça. E desafio, porque o papel do Simprofaz deve transcender a defesa das prerrogativas dos procuradores da Fazenda Nacional, avançando na integração entre os interesses dos cidadãos e do Estado. Atento a essa realidade, o Simprofaz lançou diversas campanhas de educação e conscientização fiscal. Exemplo disso é a Campanha Nacional da Justiça Fiscal, que tem como objetivo promover um debate sobre a sonegação fiscal, a reforma tributária e a inclusão do Procurador da Fazenda Nacional nos respectivos temas. Essa campanha pode ser visualizada através do site e das redes sociais do movimento Quanto Custa o Brasil para Você. Nessa mesma linha de atuação, o Simprofaz também publicou uma revista intitulada O Manual do Contribuinte, em que se esclarece para o cidadão contribuinte sua relação com o fisco federal e serve como material de consulta aos profissionais que atuam na área fiscal. Entretanto, vamos focar, nesse momento, nas funções exercidas pelos procuradores da Fazenda Nacional. Gostaria de destacar que, na medida em que os procuradores da Fazenda Nacional desempenham suas atividades de cobrança e arrecadação dos tributos e demais receitas inscritas em dívida ativa da União, de controle de legalidade do crédito da União, de consultoria do Ministério da Fazenda e de representação da União nas causas de natureza fiscal, estarão contribuindo para a defesa do interesse público primário do Estado brasileiro, garantindo, dessa forma, ao Poder Executivo Federal os recursos necessários para a consecução do bem-estar social. As atribuições constitucionais e legais adstritas ao exercício da função
de procurador da Fazenda Nacional consolidam seu papel de agente garantidor da isonomia entre o devedor e o cidadão que paga seus tributos, através da cobrança dos créditos da União. O combate à sonegação, uma das bandeiras de luta do Simprofaz, possibilitará fazer com que todos passem a contribuir, ensejando uma maior disponibilidade de caixa para a execução das políticas públicas, bem como a concretização do anseio de todo cidadão, que é a realização de uma maior transferência da carga tributária, saindo da incidência do consumo para a renda. Para alcançarmos esses anseios, o princípio da capacidade contributiva deverá ser o vetor de interpretação e execução do sistema tributário nacional, onde cada cidadão contribuirá na medida de suas riquezas, concretizando, consequentemente, a isonomia tributária e garantindo uma justiça fiscal. Esse quadro de melhor distribuição de renda e maior prestação de serviços públicos por parte do governo federal poderá ser acrescido se houver uma melhor estruturação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Isso porque a PGFN tem papel estratégico na recuperação dos créditos federais e sua modernização permitirá a adoção de medidas mais eficazes na diminuição do estoque da dívida ativa da União, resultando em receitas extras para o governo e possibilitando, assim, a ampliação de sua atuação em prol do cidadão. Nesse pormenor, é necessário ressaltar que, mesmo sem haver uma efetiva carreira de apoio, uma estrutura física, técnica e instrumental adequadas para o exercício das funções dos procuradores da Fazenda Nacional e sem a nomeação de todo o seu quadro de procuradores, a PGFN apresentou resultados excelentes no ano de 2010. Esses resultados devem ser ditos que não teriam sido atingidos se não fosse a dedicação e compromisso com que os procuradores da Fazenda Nacional exercem as suas funções. Vou pedir a Vênia para citar alguns dados aqui da arrecadação judicial da União no ano de 2010. A atuação judicial da PGFN evitou uma perda de 577 bilhões, 575 milhões, 263.750 reais dos cofres da União. Esse resultado foi obtido graças ao sucesso em causas judiciais discutidas no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais regionais federais. No ano de 2010, a PGFN arrecadou um montante de 16 bilhões, 221 milhões, 10.504 reais para os cofres da União. Considerando o total arrecadado e a despesa total da PGFN no ano de 2010, pode-se dizer que para cada R$1 alocado na PGFN, o órgão retornou à sociedade e ao Estado aproximadamente R$ 34,00. Ainda considerando o total arrecadado e o número de procuradores da Fazenda Nacional, pode-se dizer que cada procurador arrecadou, em média, R$ 7.939.799 para os cofres da União. Somente por uma síntese desses números, a gente pode perceber que a PGFN é superavitária e autossustentável. Outros sim, apesar de ser um órgão estratégico para a União, há deficiências estruturais que podem ser eliminadas.
essa realidade pode ser alterada com a adoção de algumas medidas pelas quais a nova diretoria do Simprofaz assume desde já o compromisso de lutar. Quais sejam: a criação de uma efetiva carreira de apoio, a modernização das instalações e funcionalidades técnicas dos sistemas de informática, implantação de remuneração isonômica em relação às demais funções essenciais da Justiça, evitando, dessa forma, o elevado índice de evasão de procuradores e demais integrantes da IGU. Diminuição do número de processos por procurador, através da nomeação de todo o quadro de procuradores da Fazenda Nacional. Instituição de prerrogativas isonômicas àquelas existentes para juízes e promotores, visando dar condições de igualdade no enfrentamento judicial, entre outras que deixo citar, face à exiguidade da hora. É necessário ressaltar e deixar muito bem claro que a demora na implantação dessas soluções resulta em um aproveitamento inferior ao que o órgão poderia estar atingindo. Em época de anúncio de contenção de gastos, o planejamento estratégico deveria ser mais valorizado, motivo pelo qual o investimento na PGFN está comprovado que é lucro. Contudo, por lealdade aos meus colegas advogados da União, procuradores federais e procuradores do Banco Central, e aproveitando o ensejo da participação de todos aqui, devo dizer que as dificuldades existentes na PGFN também se constatam na Procuradoria-Geral da União, na Procuradoria-Geral Federal e na Procuradoria-Geral do Banco Central. Podemos dizer que a construção de advocacia pública federal, conforme os anseios constitucionais, tem sido feita gradativamente. E para o bem do nosso Estado democrático de direito, é necessário que essa mudança ocorra o mais breve possível, concluindo assim o trabalho do Poder Constituinte originário e possibilitando que seus integrantes possam compatibilizar sua vocação com a satisfação pessoal e profissional, fazendo valer a equiparação entre as funções essenciais da Justiça, conforme seja a interpretação do artigo 29, parágrafo 2º do ADCT e capítulo 4 da Constituição Federal. Nesse pormenor, a gente pode ressaltar as PECs 443 e 452, que estão em trâmite no Congresso Nacional. Posso dizer que sonhamos um sonho acordado, o qual somente produzirá frutos se batalharmos com obstinação, garra, lucidez e temperança. A nova diretoria do Simprofaz, por mim capitaneada, traz uma visão coletiva e disposta a concretizar, no campo das ações, os compromissos ideológicos assumidos. A todos que contribuíram para esse momento, o meu afetuoso abraço. Que Deus nos ilumine e nos permita cumprir fielmente esse mandato. Muito obrigado.